Olá, estamos em mais um Sala de Visitas, no programa Microfone Aberto, apresentado por Nelsinho Luiz e eu, Juliana Pereira, hoje vou falar aqui com a doutora Angélica Surraila, fonoaudióloga, especialista em audiologia. Vamos desmistificar algumas coisas, vamos falar sobre aparelhos auditivos, sobre surdez, alguns assuntos aí, né, minha gente? O que é mito, o que é verdade, vamos tirar muita dúvida hoje, tá? Doutora, muito obrigada por nos atender, por estar aqui conosco. É um prazer estar na sala de visitas aqui do Microfone Aberto. Doutora Angélica Surraila, fala pra gente, doutora, por que escolheu a audiologia? Fonoaudióloga especialista em audiologia, por que isso? Primeiramente, obrigada pelo convite, adorei. Vamos lá, fonoaudiologia. Sempre gostei muito da área da comunicação, é uma profissão toda responsável pela parte de comunicação, mas durante o curso fiquei apaixonada pela parte da audição. Sim. Então, reabilitar, diagnosticar as patologias auditivas me encanta, poder entregar uma qualidade de vida melhor para o paciente e inseri-lo novamente ao mundo da comunicação me faz muito bem. Então, me apaixonei aí pelo ouvido, estou aqui trabalhando nessa área. Tá certo. Gente, a doutora Angélica Surraila, ela trabalha também com aparelhos auditivos. Porque às vezes a gente vai começando a perder, assim, né, a audição e a gente não percebe, né? Isso daí é algo assim, às vezes eu fico falando, né? Às vezes eu tô falando alto, as pessoas falam assim, quem tá perto de mim, fala baixo. Eu falo, meu Deus, será que eu tô ficando surda? Doutora, fala pra gente, é assim que a gente começa a perceber que tá ficando surda? Ó, esse é uma queixa que as pessoas têm, mas é um pouquinho de mito. Eu sempre falei alto a minha vida toda, mas tem muito da função, o meio que você vive, a cultura da tua família, né? Sim, eu tenho sim. familiares italianos, baianos, então todo mundo fala muito alto. Então eu sempre falei alto. Comecei a trabalhar com deficientes auditivos, consequentemente comecei a falar alto também. Então nem todo mundo que tem perda auditiva fala alto, tá? Tá. Isso às vezes é um mito. Como faz então pra pessoa perceber que ela tá tendo perca auditiva? Como alguém tem que ajudar? Porque a gente mesmo acho que não vai percebendo, né? Ju, é bem difícil o paciente que faz esse autoconhecimento da deficiência auditiva. Geralmente são os familiares. Começa com o volume da televisão alto. Ô, pai, tô falando com o senhor, tô falando queijo, você tá escutando outra coisa, né? Pega o garfo, que? O gato? Não, garfo! Então começa a confundir palavra ou outra. Você tá escutando que tá chovendo lá fora ou esse passarinho? Não, não tô. Então são nesses detalhes do dia a dia, principalmente confundindo algumas palavras, mas quem faz essa primeira detecção são os familiares ou os colegas de trabalho aí de convívio. E quando isso começa a acontecer com crianças? Perdas auditivas com crianças. E aí? Tem o teste da orelhinha, né? Que já pode detectar já quando o bebezinho já nasce com problema, né? Inclusive a senhora também faz, né? Faço. A gente atua nessa área de diagnóstico infantil, jovem, adulto e idoso. Perda auditiva não tem idade. Qualquer um, a qualquer momento, pode ter uma perda de audição. Então, nas crianças, né? Hoje o teste da orelhinha, ele é obrigatório desde 2010, tanto no SUS quanto no convênio. Todo mundo tem direito e é super importante. A gente consegue diagnosticar muitas patologias auditivas. Então, é um teste simples e indolor. Nós conseguimos identificar se essa criança tem ou não uma audição presente. Nem sempre ele vai dar normal e essa criança vai ter a audição perfeita a vida inteira? Não. Existem vários fatores genéticos e algumas doenças do meio que levam as crianças a desenvolver uma deficiência auditiva. Meningite, várias infecções de ouvido no ano, toxoplasmose. Então, uso de antibiótico ototóxico causa deficiência auditiva. Então, fazer o teste da orelhinha e observar o desenvolvimento de linguagem, o comportamento dessa criança durante o primeiro, segundo ano de vida e o desenvolvimento da fala.
se ela tá com um padrão de fala esperado para aquela idade, ou se tem muitas trocas, tá muito atrasado. Ai, meu filho tem 2 anos e não fala. É normal. Sinal de alerta, né? É super alerta. Então, começar a falar aí até 1 ano e 2 meses a primeira palavrinha, para depois ir começando a investigar desde a parte auditiva. E assim, e a gente vê, e quando já tá adolescente, jovem, né? E é uma época que eles têm um pouco de vergonha, né? Eles não querem, assim, né, demonstrar esse tipo de coisa. E principalmente se tiver que usar aparelho auditivo e aquele medo, vai ficar parecendo tá grande, as pessoas vão rir de mim, vou sofrer bullying. Como que fica, né? Hoje os aparelhos auditivos mudaram muito, Ju. São extremamente discretos, têm um alto nível de tecnologia, eles funcionam até mesmo como um fone de música. Toca seu celular, você não precisa pegar o telefone e colocar no ouvido, você consegue atender e o som sai direto no aparelho, e extremamente discreto. A perda auditiva, temos muitos jovens usando o aparelho hoje. Tomar cuidado com o uso excessivo de fone de ouvido, né, que é uma das causas aí de perda de audição, né? Mas os aparelhos são super discretos, não tem bullying. O melhor ainda é quando é na infância, porque as crianças ajudam a cuidar, acham super legal o dispositivo e a própria família desmistificar esse preconceito, né? Sim. Então a gente usa óculos, por que não usar o aparelho? Exatamente. Que tá super discreto cada vez mais. Ai, que bom, né? Então, minha gente, esse mito aí, esse negócio já caiu, né? Agora já tá tão discreto que às vezes passa imperceptível, né, doutora? Até acham que é o fone. Quantas pessoas você vê na rua com o fonezinho para atender celular, ouvindo música? Eles são mais discretos que os próprios fones. Bom, minha gente, e a doutora Angélica, além de ela atender em Catanduva, ela tá atendendo agora em Novo Horizonte também. Na clínica Ortofísio, lá na clínica do Dr. Gustavo, né? E a doutora tá atendendo toda quinta-feira aqui em Novo Horizonte. E o mais legal é que os aparelhos auditivos, ela tem um negócio muito diferenciado. Esses aparelhos auditivos, né, da CAS, gente, são 7 dias, né, doutora? Que a pessoa pode fazer o teste grátis para ver se vai dar tudo certinho, se acostuma, se achou bacana, né, doutora? Explica mais sobre isso. O uso do aparelho auditivo, Ju, não é como colocar um óculos, sair, tá tudo bem. Ele necessita de alguns ajustes, porque vai muito da sensibilidade auditiva de cada um e o grau daquela deficiência auditiva. Então, antes de fazer o investimento no aparelho auditivo, a gente sempre fala para o paciente obrigatoriamente, faça o teste, para ver se o modelo que a gente escolheu junto está adequado, se ele ficou bem em ambientes ruidosos, se está suprindo toda a necessidade, se vai precisar de mais ou um outro ajuste. Não que depois da compra ele não precise ajustar. Precisa. Geralmente a gente coloca o aparelho com um ganho não 100% de tudo que ele precisa, a gente começa um ganho mais baixinho para ele ir se adaptando e a gente vai aumentando isso de acordo com o que o cérebro vai acostumando com o som. Ah, que bacana, gente. Então, tudo na base do ajuste, Sim. Tudo na base, né? Tudo tem jeito. Tudo tem jeito, gente. Tudo tem jeito. Sim. Doutora, e como é feita a consulta? O paciente chega lá com a senhora no consultório, o que a senhora vai avaliar? Primeiramente, ele marca a consulta com a gente. É super importante uma inspeção do conduto, né? Ver se esse ouvido não tem infecção, perfuração de membrana timpânica, se não tem rolha de cera. Tem algumas pessoas que produzem muita cera e acaba ocluindo todo o conduto. Isso dá uma sensação ruim, a gente não consegue fazer um exame fidedigno. Depois dessa inspeção, a gente tem que fazer a audiometria, que é o que vai medir o quanto a gente está escutando. Então, a gente faz a avaliação ali nas frequências graves, médias e agudas, para a gente poder saber o quanto você está ouvindo. A partir deste exame, a gente começa a escolha do melhor aparelho de acordo com o estilo de vida do paciente e com a perda auditiva. E aí faz os ajustes e ele vai para casa no teste de 7 dias experimentar, para ver como é que vai ser essa experiência auditiva. Olha só que bacana, hein? Aí dando tudo certo, né? Ele já pode começar a usar o aparelho. E aí já vem outra dúvida, né? A dúvida financeira, porque todo mundo fala assim que são aparelhos caríssimos. Ai, mas eu não ouço, como que eu vou poder adquirir um aparelho desse? Como que eu vou ter condições financeiras para adquirir um aparelho desse, né? Ju, existe um plano de saúde
que faz a cobertura do aparelho auditivo, que é o plano de saúde da CACI. É um plano que não existe mais, são aposentados antigos do Banco do Brasil, alguns funcionários antigos. Este é o único convênio que cobre o aparelho auditivo. Os outros planos de saúde não dão cobertura aos aparelhos, mas porém a gente tem financiamentos. Hoje o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal têm um financiamento que chama Crédito de Acessibilidade, onde os juros é de 0,56. Então é um juros bem baixo, que tem parcelas de aparelhos que saem aí a R$ 74 por mês. Então, e sem contar que o SUS também fornece. Existe uma fila de espera, uma certa burocracia para conseguir, mas também, eu falo que hoje só não escuta quem não quer usar o aparelho auditivo. E no consultório a gente tem várias formas de pagamento, parcelamentos, descontos. Então, às vezes a gente fala assim, o aparelho é caro, mas quanto custa você ouvir o seu filho, você poder conversar com seus amigos, você estar inserido no seu meio de comunicação? Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Quantas pessoas que estão numa fila de transplante de um coração não gostaria de poder falar, olha, custa R$4.000, eu vou comprar e vou sarar? Exatamente. Então, assim, é uma parte sensível da nossa vida que a gente fica, mas é muito caro. Mas é algo que é a nossa comunicação. Existe uma frase, a gente não sabe quem é o autor, que eu uso muito com os pacientes. Não enxergar te afasta de objetos, mas não escutar te afasta de pessoas. Então você começa a ter um isolamento social numa deficiência auditiva que vai prejudicando muitas áreas do seu convívio, né? A sua relação interpessoal, pode potencializar um início de um Alzheimer, de uma demência, de uma depressão. Então é extremamente importante a gente avaliar o que realmente é caro. Exatamente. Né? Tem coisas que não tem preço, né? Não. Lembrando, minha gente, que a doutora Angélica está atendendo aqui em Novo Horizonte, todas as quintas-feiras, aqui na Ortofísio, na rua 15 de novembro, número 141, além na clínica do Dr. Gustavo, todas as quintas-feiras. E você pode agendar no WhatsApp, o telefone é o 997-41-4111, 997-41-4111, tá? Faça o seu agendamento, a doutora Angélica está aqui todas as quintas à tarde, doutora? Toda quinta-feira à tarde, toda então ela semana. Fica aqui toda semana, toda quinta-feira à tarde, faça a sua avaliação, conversa com a Dani, sim, a secretária da doutora Angélica, você vai ser muito bem atendido, muito bem acolhido, pode ter certeza disso, tá? E você tira todas as suas dúvidas, tá bom? Doutora Angélica, que prazer imenso em recebê-la na nossa sala de visitas. Obrigada, Ju, eu que adorei, tô sempre à disposição de vocês e muito obrigada pelo convite. Obrigada. E o Sala de Visita do programa Microfone Aberto vai ficando por aqui, até mais.